De volta, Identidade Geral, muito obrigado, porque você acompanha a gente pela rádio e pela TV Novo Tempo e conversa com a gente através das nossas redes sociais, facebook.com/ntjornalismo, @ntjornalismo, você encontra a gente no Instagram e também no Twitter. E não esquece do nosso site, novotempo.com/jornalismo. Nosso próximo convidado conseguiu realizar o sonho da maioria das crianças brasileiras, se tornar um jogador de futebol. Ele passou por grandes clubes nacionais, como o Fluminense e o São Paulo, até chegar ao futebol europeu. No entanto, foi lá que ele viveu seus piores momentos e encontrou uma realidade muito diferente das glórias dos gramados. Eu recebo agora um ex-jogador de futebol que deu um novo rumo à sua vida, o Cícero Ferreira. Tudo bem, Cícero? Não vai entrar Cícero. O que é isso? O que está acontecendo? Você que está na rádio, de repente não está entendendo o que está acontecendo aqui. O Wagner Cantore está aqui apresentador do programa de Identidade Geral. No entanto, quem está falando agora... Nem me avisou. No entanto, quem está falando agora é o André Leite, que você aí da rádio acompanha no Conexão Novo Tempo, no Redação, e também você da televisão, a gente se acompanha no Redação Novo Tempo e no Revista Novo Tempo. O Wagner não está entendendo nada. Eu vou começar falando o seguinte, Wagner, senta aqui, nessa cadeira. Gente, o que é isso? Me dá seu ponto, porque você não pode ficar ouvindo o produtor mais falar com você. Isso, você me dá aqui. Eu vou ser sequestrado, é isso? Não, você não vai ser sequestrado. Você não tá entendendo nada, né? Você que está acompanhando o Identidade Geral desta semana, no rádio ou na televisão. Por que o André Leite está sentado neste momento na cadeira de Wagner Cantore? Porque é uma surpresa. Você, de repente, não sabe, mas o dia 11 de setembro, a gente tem aí nessa semana, não é lembrado apenas pelo ataque às Torres Gêmeas, não. Ele é lembrado também porque é aniversário do apresentador do Identidade Geral, o Wagner Cantore. Então essa é uma espécie de pegadinha da produção de Identidade Geral, porque hoje o Wagner Cantore, que costuma entrevistar pessoas, vai ser entrevistado no Identidade Geral. E aí, o que você achou de tudo isso? Só uma pergunta, esse Cícero que estava aqui e já foi embora é falso? Ele não existe? Não existe. Só para vocês saberem aí de casa, não existe um Cícero, né? Essa história toda a produção do programa inventou, porque você não podia saber que você ia ser entrevistado. Entendi, olha, a ficha toda estudada pelo apresentador aqui, ó, para contar a história do cara e não existe. Muito bem. Exatamente. Então só para deixar claro, é uma entrevista surpresa, o Wagner não sabia de nada. Não há uma entrevista do jogador de futebol e tudo mais. É só A gente inventou esse personagem aqui para poder falar com o Wagner. Bom, já que agora está explicado, Wagner Cantore, a gente vai entrevistar você, ou melhor, eu vou te entrevistar, porque a gente está fazendo isso não só porque é teu aniversário, a gente está usando isso como um gancho, mas porque você é um profissional da comunicação muito conhecido em todo o Brasil, seja no rádio ou na televisão. E muita gente deve estar querendo saber um pouco mais sobre o Wagner Cantore. Inclusive, nas nossas redes sociais, alguns dias atrás, uma pessoa postou alguma coisa assim: ia ser muito legal se o Wagner Cantore pudesse ser entrevistado. Tal. Mal sabia ela que já estava a produção pensando em fazer isso. Que ótimo. Você está em choque? Eu estou em choque ainda. Muito bem. Bom, agora que eu estou no comando do programa, eu vou descobrir todos os seus segredos, naquele momento assim. Mas já que você está acostumado a fazer entrevistas e não a ser entrevistado, em algum momento na sua cabeça já passou a possibilidade de você ser entrevistado em algum programa e você teria algum medo, um receio de algo ao dar uma entrevista? Você sabe que o receio que eu tenho ao dar entrevista é o que eu sinto que muitos convidados têm também, que é assim, o medo de qual vai ser a pergunta. Não por um problema em responder alguma coisa, mas a gente quer se preparar, né? A gente quer pensar o que eu vou responder e tudo mais. Tipo, agora você está super preparado. Não, porque o que acontece? A gente tem um método aqui no Identidade Geral onde a gente não fica combinando com o entrevistado quais serão as perguntas, justamente porque a gente quer que ele fale abertamente, a gente não quer que ele se prepare. E aí, agora eu tô passando pela minha situação. Eu tô achando super divertido aqui. Você falando, eu tô tentando imaginar o que tá acontecendo na sua cabeça nesse momento. Não queira. Bom, vamos falar um pouco sobre a sua vida. Você vem de uma família de muita garra, você teve uma infância simples, você estudou em escola pública boa parte da sua infância, da sua adolescência, inclusive. E depois você conseguiu uma bolsa para conseguir fazer o teu ensino médio numa escola particular, uma bolsa de estudos.
Parece que as coisas nunca foram muito entregues de bandeja para você, né? Não foi. Os meus pais, eles foram pais incríveis que sempre incentivaram muito a gente a estudar, a dar certo na vida profissionalmente. Sempre foi uma coisa muito clara isso na minha casa. Eles se esforçando muito para que a gente conseguisse isso. E eu acho que isso estava em mim. Eles conseguiram implantar isso em mim. Eu sempre tentei fazer as coisas de um jeito melhor. Eu estava numa escola pública, eu não tinha condição de estudar numa escola particular. Eu fui tentar uma bolsa, fui tentar fazer um ensino médio melhor para depois eu conseguir passar no vestibular e conseguir fazer uma faculdade. Então, as coisas não foram muito simples. Eu costumo falar com a Nani, minha esposa e tal, ela também tem uma história parecida com a minha. Tem gente que tem uma história muito mais complicada do que a nossa. Tem gente que lutou muito mais do que eu, do que ela, para conseguir conquistar, para conseguir realizar. Mas a nossa ali está no meio, não foi também tão simples, não. Agora, uma coisa bastante curiosa para você que está acompanhando a gente no rádio, na televisão, e que você não sabia, e eu também não sabia, a produção do programa que me falou, é que o Wagner, até os 4 anos de idade dele, ele praticamente não falava. E hoje em dia você não para de falar, é mais ou menos isso. Pois demorou muito para começar e quando começou não parou nunca mais. Mas como é que era essa situação? Você tinha dificuldade de falar? Era alguma questão médica ou não? Não chegou a ser uma situação médica. As crianças no seu desenvolvimento, elas cada uma tem o seu tempo, né? Alguém fala primeiro, começa a andar depois e tal. E a fala demorou para acontecer. A minha avó, ela ficou desesperada, falou: minha mãe, olha, vocês têm que levar esse menino num médico porque tem algum problema fisiológico aí, ele não vai falar, vai ser uma criança muda. Se ela pudesse te ver no futuro, né? Né? E meus pais me levaram e falaram: não tem nada, o médico não tem nada de errado, ele precisa do tempo dele, ele vai conseguir chegar lá. Então, para você que está acompanhando a gente pelo rádio ou pela televisão e seu filho ainda não fala até os 4 anos, leva no médico. Se tiver tudo ok, pode ser que ele vire apresentador de televisão, de rádio, né? Se torne um jornalista aí e viva da fala, né? Muito bem. Agora, desde pequeno, aproveitando esse gancho da infância, você já sabia que comunicação era o que você queria, que você seria um jornalista? Você sempre teve esse foco? Você é jornalista? Você é uma pessoa do rádio, da televisão? Desde criança, eu sempre fui muito envolvido com o universo, principalmente da televisão. Na minha casa não existia uma grande paixão pela leitura. Não era uma coisa que circulava muito dentro de casa, mas televisão era uma coisa muito próxima. Então, eu até falei isso quando eu entrevistei o Cid Moreira, contei para ele, né? Uhum. Eu tenho muito clara a imagem na minha cabeça do meu pai e da minha mãe sentados na sala e assistindo televisão e assistindo o Jornal Nacional. Então, eu acho que essa proximidade da minha família com esse veículo acabou fazendo com que eu nunca pensasse em ter outra profissão a não ser o jornalismo. Nunca pensei, a não ser aquelas coisas de criança mesmo que... Eu queria ser Papai Noel quando eu era criança. Como assim? Quem quer ser Papai Noel quando era criança? Você era. Eu acreditava que Papai Noel existia e eu queria ser Papai Noel. Papai Noel não existe, se você está ouvindo, né? Agora Mas não assim, tem. Depois de pensar seriamente, sempre respondendo aquela pergunta, o que você quer ser quando crescer, sempre foi jornalista. Aproveitando o gancho, você falou do Cid Moreira e tudo mais, você entrevistou, acho que no primeiro ou no segundo programa do Identidade Geral, o próprio Cid Moreira. Para você deve ter sido uma emoção muito diferente, né? Porque você cresceu vendo Cid Moreira, ele era uma referência para você. Você acabou de falar que assisti-lo todos os dias era uma coisa que você olhava e falava: puxa, um dia eu quero fazer isso. E entrevistá-lo deve ter sido uma coisa emocionante. Foi emocionante, mas você sabe que, mais do que emocionante, foi um momento muito limite, assim, do aspecto profissional. Porque quando a gente entrevista alguém, a gente tem que se envolver com a história dela, mas é um envolvimento... Você sabe do que eu estou falando. De repente, quem está em casa não tem essa experiência. Não pode ser um envolvimento muito pessoal. A gente se envolve porque a gente quer contar aquela história, mas a gente está o tempo todo, cabeça de jornalista, funciona no contraponto. Você pode ficar deslumbrado, né? Você sempre pensa no contraponto. Tá, ele me falou isso? Qual a intenção? Por quê? E aí você vai pensando em próximas perguntas. Então, com o Cid Moreira, por ser esse ícone da televisão brasileira e que eu estava acostumado a assistir em casa, desde criança, foi uma coisa que eu precisei ficar o tempo todo assim: peraí, gente, não vamos deslumbrar aqui, não vamos deslumbrar. E o interessante é que, assim, antes da entrevista, eu fiquei horas e horas, digo assim, pelo menos umas 3 horas,
ele ficou me mostrando locução, e eu sou apaixonado por rádio, apaixonado por locução. Aí fiquei comentando da interpretação dele e tal. A gente ficou num momento muito intenso ali, falando sobre o aspecto profissional. Rolou uma amizade. Rolou uma amizade. Aí, quando a gente começou a entrevista, eu lembro como se fosse agora. Eu ali, meu Deus, eu tô aqui entrevistando Cid Moreira. Aí ele pega e eu... Cid Moreira, que não é nome, que não é apelido. Cid Moreira é nome de batismo mesmo, tal, porque muita gente pensa que Cid é um apelido, né? Não é apelido. Não é apelido. E aí ele solta: "E você é o Wagner cantor?" E com aquela voz. Eu não estava acreditando que eu estava ali, estava ouvindo aquele cara que dava as principais notícias do Brasil e do mundo para minha família, estava falando o meu nome na minha frente. Agora, falando do sonho para o momento que isso começa a se tornar realidade na sua vida de comunicação, você começou a trabalhar bem cedo com comunicação na Rádio Novo Tempo de Nova Odessa, no interior de São Paulo. A gente fala ali, próximo de Campinas e tal. Você começou com... Ele tá rindo assim, viu, gente? Porque sabe da minha vida inteira e ele vai chegar num ponto. Comecei com 15 anos. Isso, com 15 anos de idade. Foram 10 anos trabalhando nesse lugar. Aquela foi a sua escola, a gente pode dizer? Foi a a minha Rádio Novo grande Tempo escola. de Nova Odessa? Minha grande escola. Foi ali que começou a se formar não só o Wagner cantor e jornalista, mas profissional também, porque com 15 anos de idade Com certeza. começou a tua vida profissional ali. Com certeza. Eu fui para a faculdade para fazer um complemento do que eu já vivia na prática. Então, o meu dia a dia era acompanhar grandes locutores que tinham lá naquela emissora. Era uma emissora que tinha... Quando eu entrei na rádio, tinha 24 horas de programação local na cidade de Nova Odessa ali, fazendo programação para toda a região metropolitana de Campinas. Eu ouvi essa rádio quando eu era criança, não que eu seja muito mais novo do que você, porque você começou com 15 anos. Mas eu lembro, eu ouvi a Rádio Novo Tempo, que na época chamava Liberal AM, Rádio Liberal. Quando eu cheguei, estava no momento de transição. A gente já dizia Liberal Novo Tempo. E depois ficou só Novo Tempo. Mas nunca ninguém me ensinou a fazer locução. Claro que depois eu fui tendo alguns cursos de aprimoramento, né? Mas a minha grande escola foi ouvir aqueles nomes que estavam no ar naquele momento. Entendi. Bom, falando disso, poucas pessoas sabem disso. Agora que vem. Agora que vem. Mas um dos programas que o Wagner fez, na verdade foi o primeiro desses programas com 15 anos, foi o programa de um grupo infantil cristão chamado Turminha Legal. Quem é da região ali de Campinas, Nova Odessa, Hortolândia, talvez deve se lembrar desse programa. Inclusive o Wagner, ele tinha um personagem que se chamava Brunovski. Ele tinha uma voz e tudo mais de criança. A gente encontrou um arquivo dessa época e nós vamos Jamais vocês encontraram esse mostrar arquivo. esse arquivo agora. Pode soltar, Robson, da produção. 3, 2, 1. Ação! Fala aí, gente boa! Está começando o programa que você tanto esperava, o Clube Legal! Clube Legal, era esse o programa, não era? Não, era Clube da Turminha Legal. Exatamente, mas a gente realmente não conseguiu o áudio do Brunovski. Isso aí foi áudio gravado novo. Não, isso aí eu falei com o Rogério, que é o produtor da Turminha Legal. Até hoje ele ainda tem a Turminha, né? Acho que chama Turminha Mais do que Legal, acho. Turminha Legal Demais agora que chama. E ele também não tinha, só o Wagner tem o áudio do Brunovski, que é essa voz. Eu há anos tento descobrir com o Wagner qual é a voz desse personagem, ele nunca me fala, nunca mostrou. A gente achou que ia conseguir agora, mas o Rogério, que é o produtor dessa turminha e que era o diretor desse programa, ele não tem mais o áudio disso, nem na Rádio Novo Tempo de Nova Odessa não tem mais. Mas a gente tinha a vinheta do começo do programa, que é essa que vocês acabaram de ouvir. Eu quero até mandar um abraço enorme para o Rogério, porque o Rogério é uma pessoa muito especial na minha vida. Foi ele que me deu a primeira oportunidade de ter um contato com a área de comunicação. Então, se hoje eu tenho o grande privilégio de trabalhar com uma coisa que eu amo, que é trabalhar com comunicação, o Rogério tem uma grande parte nisso, porque ele foi a pessoa que acreditou em mim, que viu um talento quando nem existia, quando precisava ser muito lapidado ali. Então, quero agradecer demais. Então não foi hoje que eu consegui ouvir a voz do Brunovski. O Leite fica tentando que eu faça a voz do Brunovski. O que acontece? Eu fazia isso quando eu tinha 15 anos, eu tenho vergonha, eu não faço nem pra mim mesmo essa voz, e não vou fazer jamais. Mas você tem esse áudio no seu celular? Eu tenho vários... Não, no celular não. Não é no celular? Não. Onde que é, pra eu poder achar depois? Eu tenho fitas cassetes, ok. e olha, da época que existia, guardadas as 7 chaves de várias edições Talvez no seu aniversário do ano que vem Legal. a gente tenta encontrar Quem essas sabe? fitas aí pra ouvir. Agora falando da rádio,
eu fiquei sabendo de uma história que uma vez, isso acontece com muita gente que trabalha com televisão, mas principalmente com rádio, de acontecerem situações ao vivo que a gente não tem controle. Eu fiquei sabendo que teve uma vez que você teve um ataque de risos durante um programa da rádio, você não conseguia voltar a falar. Como é que foi isso? Sabe, todo mundo aqui já teve um ataque de riso, você de casa já teve um ataque de riso, você sabe como é. Você acha alguma coisa engraçada, mas é só naquele momento onde você não pode rir, depois não tem graça nenhuma. E geralmente quando a gente está fazendo jornalismo não pode. Aconteceu isso comigo na época que eu, na faculdade, eu apresentava um jornal na Rádio Unasp, e no jornal você não pode rir, você tem que estar sério e tudo mais. Eu lembro que eu estava falando de vagas de emprego, e aí a situação era que tinha uma vaga de emprego para Papai Noel. Não tem nada demais, você sonhava em ser Papai Noel, por exemplo, que a gente acabou de saber. E eu achei isso muito engraçado, e eu passei quase um minuto rindo, foi mais ou menos isso. Você lembra o que te fez rir? Eu não lembro qual foi a chave que fez rir, mas eu apresentava o jornalístico regional lá da emissora, que era o NT News. Aliás, eu falei que a rádio era 24 horas, eram 23 horas, porque o Conexão Novo Tempo, que vai para o ar na Rádio Novo Tempo até hoje, esse era veiculado lá. Que é o que eu apresento junto com a Luana e o Breno. Exatamente. Então eu fazia o NTN, que era o Novo Tempo em Notícias, com as notícias regionais, das 11h30 ao meio-dia. E aí do meio-dia a 1 tinha o programa jornalístico, o Conexão. E eu apresentava junto com outro locutor, que era o Cimei Menezes. Um abraço para o Cimei Menezes também, se ele estiver assistindo a gente. E aí... Abraço, Cimei. Você conhece o Cimei também, né? Conheço. O Cimei é super engraçado. E aí eu não sei o que foi que aconteceu. Eu não sei se a gente errou, eu errei, ou ele errou, tropeçou em alguma coisa. Eu sei que a gente ria, mas assim, de chorar. E não conseguia nenhum nem outro voltar. Mas o ouvinte estava acompanhando o riso de vocês ou vocês subiram a trilha sonora? A gente subiu a trilha e o ouvinte não sabia. O problema foi que eu, todo destemido... Tinha um espelho, assim, que dividia o Cimei e a gente não conseguia conversar, a não sei que fosse no ar mesmo. Fiz sinal para ele, não. Eu aguento, eu vou. Pode deixar que eu vou. Aí ele baixou a trilha e abriu o microfone. E eu comecei a falar. Só que ele começou a rir de novo. E eu vendo que ele estava rindo pelo espelho, eu não aguentei e parei de rir e comecei a rir no meio da notícia. Aí ele fechou o microfone e subiu a trilha de novo. Horrível, né? Mas totalmente antiprofissional, mas aconteceu. Agora, vamos sair um pouquinho de rádio, vamos falar de televisão, porque muita gente que acompanha a TV Novo Tempo, ou mesmo a Rádio Novo Tempo, mas também a TV ao mesmo tempo, começou a conhecer você aqui na Novo Tempo Televisão por meio do programa Vida e Saúde, que você apresentou com a Teru Gouveia. Eu não sei quanto tempo você apresentou com a Teru. 2 anos. 2 anos. E, obviamente, a televisão traz uma exposição, assim como a rádio traz uma exposição, mas é que na televisão a pessoa conhece tudo, tua voz e o teu rosto, inclusive. Mas no caso de um programa como o Vida e Saúde, além da exposição, existia, eu imagino, uma certa cobrança por parte do público também, porque você falava de vida, de saúde. Se alguém te visse, sei lá, num restaurante, comendo um doce ou uma fritura, alguma coisa do tipo, provavelmente aconteceria uma cobrança. Essa cobrança, essa responsabilidade, não te incomodava, não? Incomodava um pouco. Você sabe, eu nunca fui uma farsa quando eu estava apresentando o Vida e Saúde. Eu não como carne, quando eu apresentava o Vida e Saúde eu já não comia. Eu gosto de salada, eu gosto de fruta, eu gosto de comer tudo quanto é coisa saudável, eu gosto de descobrir essas coisas. Então, lixia é bom para tal coisa, eu gosto de saber essas coisas. Para quem não sabe, o Wagner é meu consultor particular de assuntos de saúde. Quando a gente está tendo conversas particulares, eu falo, Wagner, sobre uma questão de saúde, é tipo o médico mais próximo à minha disposição, apesar de ele não ser médico, né? Não, e quem assistiu Redação no Tempo vê que você vive falando isso também. E ainda mais a Teru, né? A Teru é a saúde em pessoa, criada desde pequena desse jeito. Mas o que algumas pessoas acabavam não entendendo é que a gente também é ser humano, igual todo mundo. Então, de vez em quando, a gente tem vontade de comer um doce, de vez em quando a gente tem vontade de comer uma fritura. Eu sempre tentei controlar muito essas coisas e cuidar realmente da saúde. Já aconteceu de alguém te pegar no pulo, assim, na época do Vida e Saúde? O que aconteceu é o seguinte, as pessoas reconheciam a gente, tanto a Teru e eu, a Teru deve ver isso até hoje, e no restaurante, ali naquela mesa do self-service. Aí a pessoa, eu vou ver tudo que tem no seu prato para eu fazer o meu também. Tipo o monitor do buffet. Aí você se sente meio assim, que susto, meu Deus, ela quer ver o que eu vou colocar no meu prato para ela colocar no dela também. Então é um pouco assustador, assim. Mas era um grande prazer apresentar o Vida e Saúde, de verdade. Agora, ainda falando do Vida e Saúde, até você falou, eu nunca fui uma farsa apresentando Vida e Saúde. Você não falava de alguma coisa sem estar vivendo isso de alguma maneira.
E quando eu falava de alguma coisa que eu não estava vivendo, a Teru faz isso até hoje também, a gente deixava claro, olha, eu estou tentando, nossa, como isso é difícil. Porque a pessoa não quer assistir também alguém que é um ideal. O perfeitão. O perfeitão, feito de plástico. Ela quer uma pessoa normal, que passa pelas mesmas crises que ela. Todos nós somos seres humanos e nessa área de saúde, todo mundo está tentando alcançar um estágio. E, então a gente sempre deixou isso muito claro. Ainda falando do Vídeo Saúde, teve uma série de reportagens que você fez para o Vídeo Saúde, na época que você apresentava, que foi o Blue Zones, que são aquelas áreas do planeta Terra onde as pessoas têm mais longevidade, né? Vivem por mais tempo e com mais qualidade de vida. E uma dessas é na região da Califórnia, da cidade de Loma Linda, onde tem uma universidade adventista e tudo mais. Você fez essa série e, de alguma maneira, fazer essas reportagens e entrar em contato com esse povo que vive mais e melhor por conta de um hábito de vida mais saudável, mudou a sua vida também. Então, o que eu queria saber com você é que você tem essa coisa de absorver tudo que você está fazendo, seja como repórter, seja como apresentador, nas entrevistas que você faz, se alguma coisa impacta a tua vida, você consegue ouvir e falar, tudo bem, isso aqui não é para mim, ou o que você ouve começa a fazer efeito na sua própria vida? Talvez nem sempre todo o efeito que eu gostaria que fizesse, mas que mexe, sempre mexe muito. E acho que é essa beleza, inclusive, de entrevista que eu sou apaixonado por fazer, porque eu acho que a gente sempre aprende muito com a experiência do outro. Essa série de reportagens que eu fiz em Loma Linda, na Califórnia, quando eu fui fazer, eu não fui como apresentador do Vídeo Saúde. Isso é uma coisa que talvez as pessoas não saibam ainda. Eu não sabia. Eu fui como repórter, convidado pela Celinha, que era diretora na época, e o Vídeo Saúde, ele ia ser apresentado só pela Teru, como foi por um ano. Eu estava em todo o início, eu estava junto nas reuniões, eu ia apresentar o Vídeo Saúde com a Teru, mas aconteceu um problema de agenda, eu trabalhava numa universidade e eu tive um problema de agenda e não consegui participar das gravações. Então eu não apresentei o Vídeo Saúde no primeiro ano de existência do programa, mas eu fui fazer essas matérias em Loma Linda. Lá em Loma Linda é que eu me tornei vegetariano. Eu cheguei lá e eu não era. Só que eu tinha uma coisa de achar que todo mundo que falava de saúde era muito chato. Era muito extremista. E eu acho que, de fato, algumas pessoas ainda, quando vão tratar desse assunto, não tratam da forma como ele deveria ser tratado, entendendo a realidade de cada um, entendendo o biotipo, entendendo a especificidade de cada pessoa. E em Loma Linda eu vi um mundo completamente diferente. E lá, em contato com as pesquisas, em contato com esses autoprofissionais da saúde que o mundo tem, estão concentrados lá em Loma Linda, eu consegui descobrir uma realidade diferente aí, por exemplo, deixei de comer carne. Tá certo. Bom, eu tenho tempo aqui, de acordo com a produção do programa, para mais 2 perguntas para você. Então, a primeira que eu vou te fazer é o seguinte, a primeira das últimas, né? Obviamente, porque eu já fiz várias. Você já apresentou o programa Adventista de Comunicação, o PAC, o Vídeo Saúde, o seu programa que você apresentou ao vivo durante um tempo. Cada um tinha um estilo bem diferente. Mas o Identidade Geral... pode dizer que é o teu maior desafio ou a tua maior realização até hoje? Eu já falei isso até uma vez. O Identidade Geral é um programa que eu tenho o sonho de apresentar desde quando eu fazia faculdade. Porque eu acho que a entrevista, ela é a matéria-prima do jornalismo. 99% das informações, elas são coletadas por um jornalista através de uma entrevista. E eu acho que é um grande aprendizado. Eu já apresentei programas que têm uma dificuldade técnica muito maior do que o do Identidade Geral. Várias câmeras, andar pelo cenário, fazer o programa junto com outra pessoa, então você tem que estar coordenado com isso. Agora, nunca eu tive um programa onde a intensidade do conteúdo, a profundidade do conteúdo é tão alta quanto Identidade Geral. Então, é um desafio grande, mas um desafio muito prazeroso. Cada vez eu me sinto mais à vontade apresentando esse programa. Apresentando, não aqui sendo entrevistado. Entendi, não sendo entrevistado. A última pergunta. A sua vida inteira a gente pode ver, desde que você começou a fazer o programa da Turminha Legal na Rádio Novo Tempo, lá em Nova Odessa, até hoje, toda a sua vida você tem se dedicado à comunicação cristã da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Você vê esse seu trabalho como jornalista, não só como um trabalho, uma profissão, mas como um ministério? Com certeza. É um grande ministério. Porque a gente tem o dever, como cristão e como jornalista, de falar de notícias boas.
de ir na contramão do que muitas vezes a mídia, que se encontra em alguns momentos contaminada, presa, não podendo falar a verdade por conta de interesses outros. Então, falar de notícia com a liberdade que a gente tem aqui na Novo Tempo, falar de notícias do avanço do avanço da igreja, do avanço missionário que a gente tem no mundo, como é o prazer que você tem fazendo Revista Novo Tempo, falar de boas notícias, é um grande privilégio. Quando eu fazia faculdade, a comunicação adventista não tinha a imensidão, o tamanho que ela tem hoje. E nem nos meus melhores sonhos eu imaginava esse cenário e me imaginava tão realizado como eu sou hoje. Muito bem. Então eu aproveito para finalizar aqui, dando parabéns para você. A gente não tem essas formalidades, mas eu vou fazer isso porque o programa exige. Mas parabéns então pelo seu ministério e que a gente está usando como gancho esse seu aniversário, que dia 11 de setembro... para você não significa, ou para muita gente da sua família, seus amigos, não significa apenas a lembrança de um episódio que marcou a história como uma tragédia, mas o nascimento de um comunicador adventista. Apesar de teu pai brincar falando que tem 2 tragédias no 11 de setembro... o 11 de setembro nos Estados Unidos foi só a segunda grande tragédia, né? Eu nasci, mas ele brinca. Mas uma brincadeira, obviamente, porque Deus tem te usado no seu ministério. Amém. E que Ele possa continuar te usando cada vez mais. Deus te abençoe. E a gente tem, inclusive, uma surpresa. Pode entrar, tem um bolo que a sua esposa Nani fez pra gente cantar parabéns pra você. Não vamos cantar parabéns, o pessoal da produção falou que não vamos cantar parabéns, porque o Wagner vai ter que cantar, não é um dos talentos dele, inclusive. Se bem que ele não cantaria, né? Ele só receberia os parabéns. Mas pode entrar Mima, olha só, Mima toda arrumada, com o cabelo todo chique. Obrigado, Mima. Olha aqui, está um bolinho aqui. Mima, muito obrigado. Eu vi esse bolo em casa, eu só não sabia que era meu. Olha só, ele é seu então, e agora a gente vai cantar. Não vamos cantar parabéns pra você, a gente vai cantar só nos bastidores, mas que Deus te abençoe, a gente come o bolo depois. Eu ia encerrar o programa, mas o programa é seu, vou me sentir um pouco à vontade eu encerrando o programa. Você quer encerrar o programa? Eu só queria agradecer muito essa surpresa, eu de verdade jamais imaginava. Eu acho que foi a festa de aniversário mais surpresa que eu tive até hoje, e eu quero agradecer a todo mundo da produção de Identidade Geral, o Robson, o Cauê, todo mundo da equipe técnica, todo o departamento de jornalismo, você, Leite, que veio aqui fazer essa entrevista, a armação aqui pra mim. Muito obrigado pelo carinho, pela pesquisa que demandou aí pra vocês saberem esses detalhes da minha vida. Eu fiquei realmente emocionado e muito feliz. Bom, então a gente encerra o Identidade por aqui, já que você não quis encerrar, eu vou encerrar. O Identidade Geral dessa semana fica por aqui, mas na semana que vem tem mais. Você também pode acessar o nosso blog novotempo.com/jornalismo e na semana que vem, às 10 horas da noite do domingo, o Identidade Geral está de volta na rádio e na TV Novo Tempo. Comigo, né? Com o Wagner, não comigo, André Leite. A gente se vê, eu, André Leite, com você no Revista Novo Tempo da TV ou no Conexão Novo Tempo na rádio. Tchau, até semana que vem.